Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o professor Jason e hoje vamos explorar o fascinante processo de construção de textos. Já se perguntaram como transformar suas ideias em palavras que prendem a atenção? Então, venham comigo e vamos tentar desvendar esse mistério que é escrever. Antes de mais nada, antes de escrever, precisamos preparar o terreno. Precisamos saber sobre o que se trata. E o nosso texto de hoje é a ata. Tá? Primeiro precisamos entender o que é uma ata, a quem se destina, quais são as regras. Essas perguntas são como as fundações de uma construção sólida, fornecendo direção e propósito à nossa escrita. Vamos lá. O que é uma ata? Ata é um gênero da redação oficial, muito utilizado principalmente em reuniões e assembleias. A ata serve para fazer o registro formal de reuniões que ocorrem de qualquer natureza e é uma prova documental também. Vamos lá, continuando. Cada momento da reunião em uma ata deve ser redigido, tá? Existem características específicas da ata. Primeiro, é redigido por alguém que não irá participar ativamente da reunião, normalmente um secretário, e que precisa estar atento a tudo que é dito, pois terá que registrar cada detalhe. A linguagem deve ser clara, simples, objetiva e direta, inclusive repetindo as palavras que foram pronunciadas da maneira como elas foram pronunciadas, mesmo que haja palavrões ou palavras de baixo calão. Nesse caso, você coloca o termo sic, que quer dizer assim mesmo, dessa forma como foi dito. Algumas dicas úteis na hora de construção da ata. Primeiro, não se pode usar abreviações, incluindo os números. Eles devem ser escritos por extenso, e sejam números simples ou complexos. Não deve ter rasuras e nem corretivos. A ata é um documento e, como tal, ela tem que seguir esses ritos, deve seguir essas regras. As rasuras podem configurar uma má-fé por quem está escrevendo a ata. Então, quando você erra numa ata ou você coloca algo que não deveria, você pode fazer uma ressalva, como digo, quer dizer, no lugar de. Então, esses são termos. Nunca, jamais usar corretivos ou rasurar. A ata também ela deve ser usada em pretérito. Sempre. O texto da ata se baseia na reunião que está sendo ocorrida, mas ela vai ser lida a posteriori. Então, o tempo da ata é o tempo pretérito. Você vai relatar o que foi dito, o que foi feito, o que foi resolvido. A ata deve ter data, horário de início e o horário de fim da reunião. Isso é extremamente importante, pois como um documento de uma reunião, um documento comprobatório, ela deve estar muito bem arquivada e se deve saber quando e onde ela ocorreu. Aqui nós temos um exemplo de uma ata. Então, às X horas do dia tal, do mês de tal, do ano tal, reuniu-se a diretoria e aí você coloca. As horas, as horas podem ser às 13 horas, às 14 horas do dia 23. Nesse caso, o dia você coloca por extenso, do mês de janeiro, fevereiro. Reuniu-se a diretoria, a equipe, o congresso, o que quer que seja. Tá? E aí, esse primeiro cabeçalho, ele é um cabeçalhozinho meio padrão, certo? Basicamente, todas as atas têm que ter esse cabeçalho padrão, indicando horário, local e data. Na pauta da reunião, é um início tradicional, foi discutido. E aí você coloca quais foram os assuntos discutidos. E o que mais? Teve alguma discussão extra? Alguma discussão que fugiu desse escopo? Teve algum tipo de decisão tomada? Algum aprovamento? Algum encaminhamento que foi dado ali? E ao final da ata você coloca, a reunião foi presidida por quem foi que presidiu, quem chamou essa reunião, quem está nessa reunião, nome e cargo da pessoa. E também a pessoa que está secretariando. E aí, ao final da ata, você tem as assinaturas.
todos os presentes devem assinar a ata. Beleza? Então, isso é extremamente importante, pois vai dar veracidade. E se você chegou até aqui, parabéns! Lembre-se, a prática constante é a chave para o aprimoramento. Espero que tenha apreciado essa jornada conosco. Uma última dica: leia bastante. A leitura é o melhor exercício que você poderá fazer, tanto para fazer uma boa interpretação, quanto para construir seus próprios textos. Não subestime o poder que o hábito de leitura constante tem.